Mesmo já vou fazer aquela pergunta, família, que eu tenho sempre aquela perguntinha, porque eu quero saber quem era Jonas antes da barbearia aí. Porque ele não era barbeiro, então o que que a barbearia, quando você conheceu a barbearia, Jonas? E o que que ela mudou na sua vida? Legal, bacana. Eu vou começar falando aqui antes até antes da barbearia, mas antes de eu começar a empreender, pode ser? Pode ser. Porque é o seguinte, eu tive algumas fases na minha vida e a barbearia eu considero a terceira fase quando eu comecei a empreender. Mas a verdade é que eu trabalhava como porteiro, porteiro de condomínio ali, ficava abrindo e fechando o portão, essa era a minha profissão. Então, se for resumir a história de porteiro a empresário, em 8 anos, eu tive todo o resultado. Saí de uma portaria para hoje ter aí um grupo de empresas, a barbearia também. E esse resultado aí sim é uma longa história que a gente veio construindo desde esse início. Caramba, 8 anos. Oito De cara anos. crachá para. Um salário mínimo. Era o meu primeiro trabalho, né, na verdade. Eu, até 2014, trabalhei como porteiro mesmo. Lá puxando, abrindo e fechando o portão no condomínio. E aí tive uma guinada na minha vida quando eu comecei a estudar sobre inteligência emocional. Do nada, um dia fui num treinamento de inteligência emocional. Nunca ninguém. Naquela época não se falava de inteligência Sim. emocional. Hoje até a galera pode ouvir. Alguns falar, não sei o que significa, mas alguns sabem, já ouviram falar de inteligência emocional. Mas na época que eu fiz, era difícil. Ninguém tinha ouvido falar, nem eu. E quando eu fui lá, eu entendi. Trabalhei uma parada que chama autoconhecimento, você se conhecer, entender onde estão as suas limitações, o que, que você precisa fazer para melhorar, onde que você precisa crescer. Quando eu entendi isso, aí ficou mais fácil. Mesmo eu sendo porteiro, Sim. não terminei o ensino médio, não terminei os estudos, ganhando um salário mínimo, mas já tinha cabeça boa, né? A mentalidade mudou. E aí foi uma questão de entender, montar a estratégia e não parar mais. E nisso você já foi na estratégia da barbearia ou teve Não. outras? Eu trabalhava de porteiro Sim. e é muito interessante isso aí. Quem é barbeiro geralmente abre o quê? Uma Barbearia, barbearia, né? Ah, sim. quero crescer, Sim. vou abrir uma barbearia. Eu fiz quase igual, mas eu não era barbeiro. Eu era porteiro, então eu abri uma empresa de portaria. Hoje eu tenho uma empresa com mais de 500 funcionários, entre porteiros, auxiliar de limpeza, vigilante, zelador, porque era a minha área. Sim. Então, o que eu sabia fazer? Ser porteiro. Eu fui abrir uma empresa de portaria. A grande diferença tá em você estudar muito além daquilo que você entende.